Eu não sei se Lula perdeu completamente a sanidade mental ou se ele simplesmente já não está mais nem aí para o quanto as suas falas não fazem sentido nenhum. E sabe o que é pior? A grande imprensa brasileira sequer percebeu as 3 barbaridades que foram ditas por ele em questão de poucos minutos. Eu não vi absolutamente ninguém falando sobre isso. Bom, ontem, quarta-feira, Lula esteve na cúpula do G7, realizada na França. Antes de mostrar as 3 insanidades que eu acabei de mencionar, eu quero apenas comentar brevemente sobre 2 vazamentos que ocorreram desse encontro do G7. Em ambos os casos, as imagens foram divulgadas pelo portal Metrópolis. No primeiro deles, Lula aparece conversando com outros chefes de Estado e ele diz que nunca foi esquerdista. O que isso prova? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é no caminho do meio. Essa é a verdade. But this is what you did when you became president first time. Everybody expected you to let But you were. You were 20%. Você foi direto no centro. Nunca fui esquerdista. Eu não sei se Lula estava se referindo a nunca ter governado como esquerdista, enquanto presidente, indicando que seus governos foram mais de centro, ou se ele quis dizer que nunca foi ideologicamente de esquerda mesmo. Se for sobre a ideologia, se trata de uma grande dissimulação. Lula sempre foi ideologicamente extremista de esquerda, e isso aparece muito bem no seu passado. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre uma polêmica entrevista dada por ele lá em 1979 à revista Playboy, enquanto era apenas dirigente sindical e o PT ainda nem havia sido fundado. E nessa entrevista fica muito clara a sua visão sobre o mundo. Eu também já comentei várias vezes nos vídeos aqui do canal sobre o fato da imagem de Lula ter sido moldada pelo marqueteiro Duda Mendonça para que ele tivesse chance de ser eleito presidente em 2002. O marqueteiro mascarou o verdadeiro Lula, o extremista, e criou a famosa versão Lulinha, Paz e Amor, um personagem mais moderado. Toda essa história é publicamente conhecida, eu não estou trazendo nenhuma novidade. Agora, se Lula se referia aos seus governos quando disse que nunca foi esquerdista, aí não dá nem para dizer que ele está mentindo, porque o que ele fez na prática nesses quase 3 mandatos completos como presidente sempre foi muito diferente da narrativa de esquerda que ele prezava nos seus discursos. A propaganda sempre foi socialista, mas por trás de inúmeros programas populistas e de índices mascarados sobre fome e desigualdade, sempre se esconderam ações que beneficiaram na prática o seu restrito grupo de aliados, enquanto o povo foi perdendo cada vez mais o seu poder de compra. Bom, o outro vazamento foi de uma bronca dada por ele em seus assessores por ter chegado cedo demais na reunião. O Mendonça tinha falado com o amigo dele. Essa coisa que eu fiz que eu vou fazer. Vamos dizer como que ele pode depois da reunião. Não estava, não é verdade que estava. Não só no meio Brasil que estava. Cheguei aqui de uma pessoa aqui dentro só. Dois dias. Isso aqui é o retrato da soberba. Ele não se contenta apenas com o tratamento exclusivo que recebe no Brasil por ser presidente da República. Ele quer ser tratado de forma especial até mesmo entre os demais chefes de Estado, como se ele fosse alguém mais importante do que eles, ao ponto de não poder esperar por alguns minutos. Enfim, como eu disse no início do vídeo, tem 3 coisas que foram ditas por Lula que ninguém percebeu, ou pelo menos ninguém da imprensa está falando sobre isso, e que mostram que Lula perdeu completamente a sanidade mental ou já não está mais nem aí para o quanto suas declarações não fazem nenhum sentido. Essas 3 coisas foram ditas horas depois dessa cúpula, quando Lula já havia ido da França para a Suíça. Veja só o que Lula disse durante coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, nessa quarta-feira, dia 17. Eu, como tenho a ideia que eu acho que o mundo só vai melhorar quando não tiver mais empregada doméstica, cada um cuida da sua sujeira, cada um cuida do seu banheiro, cada um cuida da sua cama, da sua cozinha, do seu fogão, da sua pia. Quando a gente chegar nesse nível, o mundo está mais perfeito. A gente parar de achar que os outros têm que fazer as coisas pela gente. Ok, se Lula tem essa visão,
Alguém me explica então, por favor, por que nós, cidadãos brasileiros, estamos pagando por uma estrutura de funcionários digna de um bilionário para ele e para a Janja no Palácio da Alvorada? Lá em outubro de 2023, ainda no primeiro ano do atual mandato de Lula, a coluna de Cláudio Humberto no Diário do Poder teve acesso às informações sobre os 74 funcionários que se revezavam em turnos na residência oficial da presidência para atender Lula e Janja, como motoristas, chefe de cozinha, mitre, garçons, camareiros, entre tantos outros. Lula acha que o cidadão não deveria ter uma empregada doméstica paga com o dinheiro do próprio cidadão, mas ele desfruta do luxo de ter dezenas de funcionários ao seu dispor e nada disso é pago com o dinheiro dele ainda. Mas calma, que ainda não acabou. Como eu disse, foram 3 insanidades. Vamos à segunda. Agora, quem vai gerar empregos para o chamado mercado dos inúteis que vai acontecer na humanidade? Aqueles que não sabem viver no mundo digital. Aí é preciso que o Estado assuma a responsabilidade que vai sobrar para o Estado. E aí, de vez em quando, aparece um discurso dizendo que não é preciso envolver a iniciativa privada no desenvolvimento. A iniciativa privada, ela quer lucro. E ela faz onde é lucro. Ela não vai gerar emprego. Ninguém vai fazer inteligência artificial imaginando gerar mais emprego, contratar mais gente. Que a iniciativa privada busca lucro, é óbvio, todo mundo precisa se sustentar. Agora, vem cá, quem é que gera riqueza para sustentar o Estado? O setor público não produz riqueza, ele é uma máquina sustentada pelos impostos do cidadão. A fala de Lula é o típico exemplo da manipulação do meio político. Imagine que você tem, de um lado, as empresas privadas, do outro, o Estado e, no meio, a classe trabalhadora. As empresas privadas geram emprego para a classe trabalhadora e o Estado cobra impostos sobre as empresas e sobre a classe trabalhadora. O Estado cobra impostos sobre aquilo que a empresa compra, aquilo que ela produz e aquilo que ela vende. Cobra impostos sobre aquilo que ela paga ao trabalhador e aí cobra impostos do trabalhador sobre aquilo que ele ganha e ainda sobre tudo aquilo que ele consome. E aí esse Estado que cobra tudo isso de impostos e usa esse dinheiro para se sustentar, para desviar uma boa parte no meio do caminho e para entregar um retorno insignificante à sociedade, conta uma versão da história em que as empresas privadas são exploradoras e parte dessa classe trabalhadora aqui no meio acredita nessa história. É sério isso? Bom, vamos à terceira insanidade. A imprensa toda repercutiu sobre a relação, ou falta dela, entre Lula e Trump no encontro do G7 e até falou sobre coisas que foram ditas por Lula, como é o caso da urna eletrônica. Mas ninguém se atentou a esse detalhe. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. E a urna eletrônica é tão séria que desde 1989 ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época, ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Peraí. Lula cita o fato dele ter ficado em primeiro ou segundo lugar desde quando a urna sequer havia sido implantada como uma prova da seriedade da urna. Existe alguma forma disso aqui fazer sentido que só eu não estou vendo? Agora você, que assistiu até aqui, me responde aqui nos comentários. Ele perdeu a sanidade de vez ou existe alguma outra explicação para isso? USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.